Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Cássia Regina, eu sou professora de Física aqui pelo Pré-Vestibular Social do CEDERJ e sou do Polo de Rio das Flores. E a gente vai continuar aqui com a nossa iniciativa de aulas no nosso canal do Pré-Vestibular, só que agora com resolução de questões específicas com uma ênfase nas questões do Enem. Então a gente já tem aqui para começar circuitos elétricos. Então vou começar com uma questão da sua apostila, módulo 2, capítulo 4, e posteriormente a gente vai falar sobre alguma questão do Enem, tá? Dentro do mesmo tempo. A instalação elétrica das lâmpadas do cômodo de uma residência está esquematizada a seguir. A esquematização está aqui, quando você fizer a leitura vai estar seguido. Onde 1, 2 e 3 são interruptores que permitem acendê-las e apagá-las individualmente. Ou seja, o interruptorzinho da sua casa. Você entra no banheiro, você liga a luz, sai do banheiro, desliga a luz. E U é a diferença de potencial nos terminais do circuito. Ou seja, você traz para o seu banheiro, né, para o interruptor, para usar na lâmpada, aquilo que vem direto do disjuntor, ali do lado de fora da caixa de luz, que a Light vai lá, ou ANEEL, eu acho, vai lá e faz a medição. Aí, para vocês, cada um tem a sua. Então, por exemplo, eu posso usar 220 volts para o ar-condicionado. Seria, por exemplo, uma diferença de potencial. Os segmentos retos representam as conexões condutoras entre as lâmpadas. Deixa passar a corrente. Quando os 3 interruptores são ligados, as intensidades da corrente total em cada uma das lâmpadas são, respectivamente, IT, corrente total, e 1, e 2 e 3, corrente de cada lâmpada, conforme a indicação da figura. Então, claramente, ele não me diz se todas as resistências são iguais ou diferentes. Então, a gente vai considerar diferentes. Ao desligar o interruptor, 3, mantendo-se as outras 2 lâmpadas acesas, e o constante não vai mudar. E aí, as opções são a continuação dessa frase. Então, seria, por exemplo, corrente total não sofre alteração e correntes 1 e 2 aumentam. A gente vai avaliar isso aqui, tá? E aí a gente vai começar já dando uma relembrada numa coisa importante. Como é o funcionamento de resistores, todos eles em associação de paralelo dentro de um circuito. Então, olha, R1 tem este terminal ligado em um dos terminais da bateria e este terminal. R2, a mesma coisa. O que isso quer dizer para mim? Se a minha bateria aqui vale 100 volts, o R1 vai usar 100 volts, porque está ligado nos terminais. E R2, 100 volts, porque ele também está ligado diretamente nos terminais, através desses ramos condutores que permitem passagem de corrente. E 3, 100 volts. Então, o que acaba acontecendo? Cada uma dessas resistências pode usar tudo que tem à disposição, 100 volts. E aí, cada um deles vai ter essa corrente aí para trabalhar. O que acaba acontecendo na vida real? Pensa no R1, no R2, no R3, no R4, cada um deles, aparelhos eletrônicos gastam muita energia, ou seja, tem uma corrente muito alta. Quando você pega a corrente de todo mundo junto, dá uma corrente muito, muito alta. Então, às vezes, você precisa ter um disjuntor muito potente, com fios, cabos, tudo muito grosso, muito potente, para conseguir carregar aquela corrente toda. Então, o que a gente faz na vida real? Separa os disjuntores. Não é legal ter o quê? O chuveiro elétrico na mesma fiação da casa, porque ele é um cara que tem uma corrente muito alta, e aí ele esquenta o disjuntor vai lá e bum, desarma, derruba toda a energia da casa. Então, a gente faz. Pelo menos o chuveiro a gente separa. Os do ar-condicionado a gente separa. Os da cozinha, enquanto na sala a gente pega todas as tomadas e coloca junto, numa cozinha não é uma boa ideia. Pega 2, bota no disjuntor. Pega 2, bota em outro disjuntor. Porque os aparelhos que são ligados nele são aparelhos que gastam uma certa energia. E aí, essa configuração aqui é idêntica à que a gente tem aqui nesse sistema, que é o que está no exercício. Cada uma das lâmpadas tem esta DDPU para usufruir. E aí, o que eu posso dizer? Se eu aplico a lei de Ohm em cada uma das lâmpadas, o que eu posso usar? DDP 1 é igual a R1 e 1. Só que essa minha resistência 1, que é a da primeira lâmpada, usa toda a minha DDP. Então, eu não preciso botar o 1. Boto só DDP. Então, a corrente 1
é a DDP toda dividido pela resistência da primeira lâmpada. O 2 também vai ser substituída por toda a DDP. Então, eu vou fazer corrente 2 igual a DDPU dividido pela resistência 2. Mesma coisa para o 3. E, de novo, a corrente toda vai ser cada uma das correntes juntas. Faz certo sentido, né? E aí, desligo. Isso aqui aconteceu com os 3 interruptores fechados. Então, os 3 permitem passagem de corrente. Nesse segundo caso, que você fechou a terceira, quer dizer, que você abriu o terceiro interruptor, acabou a corrente ali. Tem corrente no ramo de cima? Normal. Tem corrente no outro ramo? Normal. Nada acontece. Nada, quer dizer, nada muda. Mas eu, terceira lâmpada, já não tenho corrente passando por mim. Então, a gente vai, de novo, calcular. Por que eu calculei, né? A corrente aqui e aqui. Que eu sei que se a minha corrente era 10 e virou 11 amperes, é porque ela aumentou. Se ela era 10 e virou 9, é porque ela diminuiu. Então, para eu saber se ela aumentou ou diminuiu, ou se for constante, eu tenho que saber quanto que ela varia. Então, aqui antes, ela vale U sobre a resistência 1. E, maravilhosamente, como ela continua usando a mesma DDP, ela continua tendo a mesma resistência, ainda vai passar por ela a mesma corrente. Então, a corrente da primeira resistência, corrente 1, é a mesma DDP dividido pelo R1. Então, assim, não muda. A corrente 1 e 2 não mudam. O que muda? A corrente total. Porque ela já não conta mais com a corrente que passava pelo terceiro interruptor. Já não existe mais isso. Então, dentre as nossas opções, a gente vai ter a letra B de bola, que é corrente total diminui. Não ocorrendo alteração na corrente 1 e na corrente 2, tá? Eu tô falando corrente, não I, porque I1 e I2 fica difícil às vezes na pronúncia. Agora é uma questãozinha do Enem, ainda sobre circuitos elétricos. Enem 2019. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms, e que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual, então já está dando uma informação, além do 10 ohms e do 120 ohms que eu grifaria na prova do Enem, essa resistência igual é importante ter em mente, a 200 ohms. Como tem um número, a gente já vai visualizar lá. Estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms. Mais uma informação para você sublinhar ou envolver, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130 volts. ênfase para o apenas. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Então, a gente tem aqui o esquema, a esquematização do cabo mal dimensionado, das lâmpadas e da TV, tá? Com 120 volts à disposição. E essas são as nossas opções. Como tem até 5 lâmpadas, podem ser até 5 lâmpadas ligadas. E aí eu juntei essas informações. É importante. Resistência da lâmpada, 200 ohms. Resistência do cabo mal dimensionado, 10 ohms. Resistência da TV, 50 ohms. E a DDP que a TV suporta, entre 90 e 130 volts. E aí fiz uma esquematização bem colorida para a gente tentar entender. O que eu tenho aqui? Como a TV pode ir entre 90 e 130, nunca que essa TV pode ter 130. Porque nem isso tem para ser fornecido para ela. Então, 130... E aí, a gente vai usar 90 volts. Por quê? Se eu usar tudo de 120, vai passar corrente aqui. Nenhuma lâmpada pode ser ligada, tá? E eu ainda tenho uma certa corrente que vai passar no cabo. Então, eu preciso dar corrente para as lâmpadas, corrente para o cabo, porque já que o cabo está mal dimensionado, não adianta, vai passar corrente por ele. Então, pegar o maior valor possível para a TV não é uma ideia inteligente. Eu vou tentar pegar o menor valor possível para que passe a menor corrente possível, tá bom? Então, eu vou usar 90 volts. 90 volts é o limite, né, inferior dela. Se fosse 50, seria 50 que eu usaria. Então, vou aplicar a lei de Ohm
só para a TV, tá? Por quê? Eu quero saber quanto de corrente passa por ela. Então, U, que é 90, é igual a R, que é 50 dela, não muda para a TV, independente de onde ela está plugada, vezes a corrente. Então, passa 50 para baixo dividindo, a corrente é 1,8. Tá aqui, tá? Cada um desses terminais aqui com as bolinhas verdinhas tem 90 volts porque eles estão em paralelo, perdão. Aí o cabo mal dimensionado, ele tem o que falta para 120. Então, se eu já gastei 90, para esse ramo em paralelo, quanto que sobra para o cabo? 120 menos 90, 30. Então, eu também consigo calcular a corrente aqui, porque eu tenho DDP e tenho resistência. Então, aplicando a lei de Ohm, U igual a R, 30 volts igual a 10 ohms, vezes a corrente igual a 3 amperes. Então, entrou 3 amperes e só para a TV foi 1,8. O que isso me diz? Que se para a TV foi 1,8 e entrou 3, para esse monte de lâmpada tem 1,2, tá? Eu não faço ideia de quantas lâmpadas a gente vai usar, mas eu sei como calcular a resistência equivalente disso tudo, usando a lei de Ohm. Por quê? Eu tenho 90 volts para usar e já sei qual é a corrente, 1,2. Então, eu passo 1,2 para baixo dividindo e a minha resistência equivalente de toda essa galera unida é 75 ohms. E aí, vamos fazer um review aqui importante. Quando você tem muitas resistências, todas iguais, a gente pode calcular a REC como uma delas dividido pela quantidade de resistências. Então, para esse caso aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4. Eu posso fazer a REC como uma resistência só, dividido por 4. Tá vendo? Então, se aqui fosse 40, ficaria 40 por 4. A REC disso tudo vale 10 ohms. Tá bom? Tá, e para o cara que eu conheço, que são 200, o que eu sei? Eu posso usar essa fórmula. A REC é R sobre N. Só que o meu R é 200. Então, eu já coloco 200 aqui sobre N. E eu sei quanto é a REC, que eu calculei aqui, ó, 75. Então, eu sei que no lugar de REC eu posso botar 75. Multiplica cruzado, 75N igual a 200. O N passa para baixo dividindo. E 200 sobre 75 vai dar 2,66666, uma dízima. Como é uma lâmpada, tem que ser um número inteiro. Se eu colocar 3 lâmpadas, a corrente vai ser maior do que pode ser usado, tá? E se eu colocar 2, já vai ficar no limite, tá bem? Não tem problema usar menos lâmpada, o que não pode é usar mais. Então, a gente tem como resposta a letra B de bola, a gente vai usar 2 lâmpadas. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de resolução e até a próxima.